Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando cadastro de tamanho das ferramentas. Criando mais duas formas de se preencher list box e criando segundo ID autoincrementável. Aula 37. Então vamos executar o nosso formulário. Então, observe, aqui na minha aba CAD Itens, eu tenho os nossos itens e aprendemos no vídeo passado a preencher de duas formas o list box. Então vamos primeiramente agora criar um comando para cadastrar de forma automática, diretamente do nosso formulário, o nosso tamanho. Ou seja, toda vez que eu precisar criar um tamanho novo para os meus itens, eu já vou criar diretamente do nosso formulário. Então como é que eu faço isso? Vou aproveitar, vou inserir um objeto para capturar o meu ID autoincrementável e também vou inserir um outro objeto para informar os tamanhos. Então vamos lá, vou fechar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer. Então, é o meu FR principal, vou expandir aqui o mesmo. Na nossa aba CAD Itens, o que eu vou estar fazendo? Observe, vou basicamente pegar esse objeto, vou pegar esses dois objetos, vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Então, colei aqui e vou colar mais uma vez. Então, observe, aproveitei dois objetos. Por enquanto, vou deixar dessa forma. E vamos fazer o seguinte, vou pegar esses objetos acima, vou arrastá-los, deixar aqui um mais próximo do topo. E vou inserir um desses objetos que eu acabei de criar, aqui do lado. Então, um destes eu vou estar utilizando para colocar um tamanho novo. Ou seja, toda vez que eu preencher esse objeto e clicar no botão, eu vou estar salvando essa informação e trazendo atualizado esse list box. Então, por enquanto, eu estou utilizando essa mesma aba. Então, vamos lá. Vou botar aqui, novo item. Por enquanto, eu vou fazer dessa forma só para exemplificar. Então, vou chamar isso aqui, propriedades. Deixa eu verificar como é o nome que está os meus objetos. Observe que esse daqui é o TXT CAD Itens Descrição Item. Então, deixa eu copiar o nome dele para que eu tome como exemplo. Então, colei. Vou substituir aqui o meu nome padrão, que é o textbox1, pelo objeto que eu acabei de copiar o nome. Então, txt CAD novo, vou colocar aqui o nome, novo underline item. E vou apagar essa descrição e o item. Ou seja, vou deixar o meu objeto como txt CAD novo item. Então, deixa eu apagar essa letra a mais que tem no meu objeto. Então, agora sim. Então, esse é o nome que eu dei ao objeto que eu acabei de inserir. Txt underline CAD underline novo underline item. Então, toda vez que eu preencher o mesmo e clicar no botão, eu vou estar salvando essa informação e vou estar fazendo o quê? Vou estar inserindo dentro desse list box. Então, vamos lá. Vou só diminuir o mesmo para que eu possa botar um botão aqui do lado. Então, eu vou exibir minha caixa de ferramentas. Vamos pegar aqui esse objeto, que é o Command Button. Observe, vou pegar este objeto aqui, o Command Button. Então, cliquei no mesmo e vou estar inserindo aqui do lado da minha caixa de texto. Então, por enquanto, eu vou fazer da seguinte forma. Vou clicar sobre ele, propriedades. Então, tenho acesso às suas propriedades. Vou botar o nome dele de btn, incluir, underline, tamanho. Então, deixa eu apagar aqui um caractere especial. Coloquei um tio, sem querer. Então, esse é o nome que eu acabei de dar ao meu objeto. btn, incluir tamanho. Então, o capture, a informação que aparece para o meu usuário é essa daqui, Command Button 4. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o sinal de mais. Observe. Para, de forma didática, aparecer para o meu usuário que toda vez que eu clicar nele, ele vai adicionar um item a mais. Então, vou só aumentar o tamanho da fonte. Vou clicar aqui na nossa caixinha. E vamos só alterar para negrito. E vou definir o tamanho aqui de 16. E vou dar um OK. Observe como é que ficou. Então vamos lá. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou precisar de um objeto desse. Esse daqui é o meu TXT CAD Itens ID fornecedor. Deixa eu copiar o nome dele. Vou colar sobre este. E vou alterar um dos seus nomes. Então, esse daqui eu vou utilizar um desses objetos. Eu vou precisar para criar o ID autoincrementável de todo o registro. E o outro eu preciso de um ID autoincrementável para inserir um novo item, ou seja, um novo tamanho para esses itens do meu list box. Então, vou colocar aqui ID novo
ou seja, um ID novo para tamanho. Então vou botar aqui, ó. Esse é o nome que eu vou dar ao meu objeto, ó. Observe, ó. TXT, CAD, itens, ID novo tamanho, ó. Então deixa eu só apagar esse nome itens. Vai ser TXT. Vou apagar até aqui, vou deixar apenas TXT, ID novo tamanho, ó. Então, para ficar mais fácil, TXT, underline, novo tamanho. Então, vou dar um duplo clique. Vamos só verificar como é que está aqui, se os objetos estão visíveis ou não, ó. Deixa eu exibir ambos. Vou aqui na propriedade visível e vou deixar ambos com a propriedade true. Então, por enquanto, eu não vou estar manipulando esse. Vou deixar ele aqui e vou deixar ele realmente com a sua propriedade visível como false. Então, esse daqui, lembre-se que eu vou estar utilizando para incrementar e sempre cadastrar com ID maior do que o anterior, obviamente, para que eu tenha um ID auto-incrementável e sempre cadastre um registro um após o outro. Ou seja, o meu primeiro registro vai ser o ID1, o segundo vai ser o ID2, o terceiro o ID3 e por aí vai. Então, no meu banco de dados, se a gente for dar uma olhadinha, repare, ó, vou abrir aqui o meu BD Excel, eu tenho alguns itens cadastrados manualmente, vamos ver como é que está lá, ó. Então, observe que nesse momento eu tenho 4 itens, vou até apagá-los para que a gente faça do zero agora esse preenchimento, ó. Então, salvei, observe que é a minha quarta sheets que eu vou estar manipulando. Então, fechei e vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que eu preciso é criar um ID auto-incrementável. Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Estou dentro do Event Initialize e vou pressionar a tecla Ctrl L. E eu já tenho uma rotina que já insere o ID auto-incrementável, que eu utilizei para cadastrar fornecedores. Então, eu vou chamar a mesma e vou estar adaptando agora a minha necessidade, ó. Então, se eu não me engano, o nome dela é criar. Observe aí. Digitei aqui o nome criar e vou tentar localizar a minha macro com esse nome, ó. Então, vou clicar aqui em localizar próxima, já localizei, ó, criar ID. Então, vou aproveitar essa estrutura, vou selecioná-la, clicando em definição. Então, como eu disse, eu vou aproveitar essa estrutura, ó. Então, vou copiar a mesma, observe, copiei, Ctrl C. Vamos aqui no meu FM principal e vou dar um duplo clique aqui no meu incluir, ó. Vou programar aqui essa macro próximo dela, não tem problema eu programar onde eu já estava, só mesmo por questões didáticas, ó. Então, colei a macro que eu acabei de copiar. E claro, eu não posso ter duas macros com o mesmo nome. Ou seja, tenho duas rotinas com o nome criar ID. Então, aqui será o criar ID novo tamanho. Agora sim, eu já posso ter essa macro. Então, observe que ela utiliza a minha Sheets 2 como parâmetro. Como eu vou trabalhar com a Sheets 4, então eu forneço o número 4. Lembrando que eu já expliquei perfeitamente toda a funcionalidade dessa macro em vídeos anteriores. Então, para focarmos realmente no assunto do vídeo, eu vou passar apenas por cima, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou estar ativando a minha Sheets 4, vou estar selecionando a minha última linha e vou percorrer colocando meu cursor na minha última linha preenchida com esse comando. Vou verificar se a minha célula ativa é igual a ID. Nesse momento, a minha célula ativa vai ser igual a ID, porque eu só tenho uma linha preenchida, que é o meu cabeçalho, beleza? Então, o meu count, observe aqui, ó, o meu count vai partir de 0 se a minha célula ativa for igual a ID. Por quê? Porque se ele for igual a 0, o meu próximo registro será o meu primeiro registro, ou seja, vai valer 1. Se a minha célula ativa não for ID, ou seja, eu vou capturar o valor da última célula ativa. Por exemplo, se a minha última célula ativa for 1, o meu próximo ID vai ser o 2. Se a minha última célula ativa for o 2, o próximo ID vai ser o 3. Então, eu verifico, primeiramente, se minha active cell é igual a ID, que é o texto que está no meu cabeçalho. Se não for, eu já vou verificar se ela é igual, eu vou capturar o valor da minha célula ativa. Beleza? Capturei o valor da minha célula ativa, eu somo esse valor mais 1. E aí eu vou ter sempre um ID auto-incrementável, beleza? Então aqui, ó, aonde eu vou estar armazenando o valor do meu objeto, eu vou colocar o meu objeto que eu acabei de criar, ó, txt, underline, id, novo tamanho, ó, ponto text. Ou seja, eu vou criar, essa macro é para criar um ID auto-incrementável e vou só apagar esses comentários aqui, para estar armazenando nesse novo tamanho, ó. Tanto é que, observe, ó, vou chamar o mesmo, vou dar o Ctrl C nele, FM principal, vou dar um duplo clique aqui no meu botão, observe, e vou colar o meu call, que é a minha chamada e a minha macro. Lembre-se que como essa rotina eu vou executar em um arquivo à parte, então eu vou sempre precisar daquela macro para abrir o arquivo e depois fechar o arquivo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui em módulo de acesso, vou pegar esta macro aqui, que abre o arquivo como administrador, vou dar o Ctrl C no mesmo,
vou vir aqui novamente na minha macro e vou dar um duplo clique no meu botão. Então, isso daqui eu ensinei também no vídeo passado novamente, que é aquela abertura do meu arquivo. No caso, ele está abrindo como administrador. Então, vou colocar aqui como comando como true, ou seja, vou colocar o comando como false. Eu quero que o meu arquivo seja aberto como administrador. Para quê? Para que eu sempre coloque o ID autoincrementável, beleza? Então, ele vai inserir esse ID autoincrementável. E por último, claro, eu vou ter que fechar o meu banco de dados. Ó. Então, eu boto o meu evento aqui, Workbooks. Abro o meu parênteses, banco dados, que é o nome da minha variável que está armazenando o nome do meu arquivo. Ponto close, vou estar fechando e vou dizer que eu quero que feche igual a true, ou seja, eu quero que feche salvando o mesmo. Então, vamos só testar. Ó. Por enquanto, ele não vai armazenar ID nenhum lá na minha base de dados, beleza? Ele vai apenas inserir o primeiro ID que ele encontrar. Ó. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Ó. Vamos aguardar aí o carregamento do nosso formulário para entender o funcionamento dessa macro. Ó. Então, vou clicar aqui na minha aba Cad Itens e vou clicar naquele nosso botãozinho. Ó. Cliquei. Vamos ver o que acontece. Cliquei no mesmo. Ele gerou aqui o número 1. Ó. Observe. Ó. Gerou o número 1 nesse campo. Por que ele gerou esse número 1? Ó? Porque ele verificou que a minha célula ativa nesse momento, eu não tenho nenhum dado preenchido lá na nossa base de dados. Então ele verificou lá que a minha primeira célula preenchida, a única célula preenchida no caso, é o meu cabeçalho que tem o ID. Se é o ID, então o meu primeiro ID vai ser o número 1, beleza? Tanto é que se eu fechar aqui, ó, e for lá no meu banco de dados, BD Excel, vou inserir uma informação manualmente, ó. Vou colocar o número 1. Observe. Vou salvar, vou fechá-lo e vou chamar novamente o meu formulário. E vamos ver o que acontece, ó. Se eu clicar aqui novamente no meu 1, observe, ó. Perdão, clicar aqui no nosso mais, ele vai ter que gerar aqui agora o número 2, beleza? Vamos aguardar. E observe que gerou o número 2, ó. Reparem. Entenderam a lógica? Então, toda vida ele vai verificar o valor da última célula ativa. Se a última célula ativa for o meu cabeçalho, então o meu primeiro ID vai ser o de número 1. Se eu tenho uma informação além do meu cabeçalho, ele vai verificar a minha célula ativa e sempre vai colocar um valor maior ao valor ativo, beleza? Para que eu sempre tenha um ID autoincrementável, um valor sempre maior do que o anterior. Então vamos lá. Entendido isso, claro, agora eu vou precisar preencher este campo e, claro, pegar essa informação e jogar lá dentro do meu banco de dados. Então deixa eu fechar aqui o nosso formulário. Lembre-se que agora eu não fecho mais pelo X, está desativado, ó. Eu fecho sempre por esse botãozinho com X, ó. Repare. Então vamos lá. Como é que eu faço para salvar a informação que esteja dentro daquele campo? Fazemos da seguinte forma, ó. Aqui eu insiro o meu ID, beleza? Então, fora isso, o que é que eu vou precisar? Ó? Após eu inserir o meu ID autoincrementável, eu vou precisar de uma estrutura que eu vou utilizar o do while, ou seja, fazer enquanto. Então, o meu do while, observe, faça enquanto o quê? Faça enquanto a minha active cell, acabei colocando aqui tudo junto, deixa eu dar um espaçamento, faça enquanto a minha active cell, ponto value, ou seja, o valor da minha célula ativa seja diferente de vazio. Então, enquanto o valor da minha célula for diferente de vazio, ele vai percorrendo até encontrar uma célula vazia. Achou uma célula vazia? Ele para de percorrer, beleza? Então, vou dar um Enter. E o que ele vai fazer? Ó? Active, observe, active cell ponto offset, ou seja, eu vou fazer um deslocamento da minha célula ativa e vou deslocar uma linha e 0 colunas. Ponto select, ou seja, eu vou estar selecionando. E vou colocar o nosso loop para fechar a nossa estrutura do while. Então, quando ele encontrar essa célula que é vazia, ele vai parar. E ele vai parar para quê? Ele vai parar para a minha active, observe, ó, a minha active cell, ou seja, a minha célula ativa, ponto value, vai receber o quê? Vai receber o que tiver após o meu sinal de igualdade. E vai receber o que estiver no meu mi.txt, underline, id. Cadê o nosso id novo tamanho? O
nosso txt id. Deixa eu verificar aqui o nome do nosso objeto, txt novo tamanho. Txt novo tamanho, na realidade, o novo tamanho, no caso, deixa eu só verificar como é que está renomeado o meu txt_id, beleza? Então, esse daqui, eu já vou adiantando, deixa eu copiar essa estrutura, ó, vou dar o Ctrl C, dar o Ctrl V. Então, a minha ActiveCell.value, aqui no caso eu vou apagar esse .value e vou abrir o meu parênteses, ó. Vou colocar primeiramente um offset, só para que fique claro, ó. O meu primeiro comando, vai dar um errozinho aqui, o meu primeiro comando, que é esse daqui, eu vou pegar a minha ActiveCell, ou seja, a minha célula ativa, o valor da minha célula ativa vai ser igual ao meu txt_id, beleza? Que eu vou encontrar o nome do objeto agora. Já a minha segunda coluna, como eu tenho duas colunas lá, eu tenho uma coluna para o id e tenho uma coluna para colocar o novo tamanho. Então a minha segunda coluna, para que eu venha colocar informação na mesma e não na linha abaixo, o que que eu faço? Ó? Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou pegar a minha mesma ActiveCell, ou seja, na mesma célula ativa, e vou fazer um deslocamento utilizando o offset, ou seja, vou fazer um deslocamento. E vou deslocar o quê? 0 linhas, vírgula, uma coluna, porque eu quero colocar informação na coluna do lado. E eu vou colocar o que na mesma? Eu vou dizer que vai ser igual ao meu mi.txt, underline, novo, tamanho, ponto texto. Essa sim vai receber o novo tamanho. Então, essa daqui vai receber o meu txt_id, ó. Deixa eu só verificar o mesmo. Criar id novo tamanho, deixa eu selecionar essa rotina, definição. Então tá aqui abaixo. Então deixa eu capturar aqui, ó, txt novo tamanho, aqui também está errado. Vamos fazer uma correção. Exibir Project Explorer, FM principal. Então vamos localizar aqui só o nome do objeto para que eu possa estar armazenando no mesmo. Ó. Deixa eu verificar. Txt novo tamanho e esse daqui é o txt cad novo tamanho. Então deixa eu verificar aqui novamente. Txt novo tamanho. Aqui eu vou colocar o nome id, beleza? Para ficar mais claro, ó. Ele vai ser o txt id novo tamanho, ó. Repare. Por isso que eu não estava encontrando, não coloquei o nome id no nome do objeto, ó. Então esse daqui vai ser o txt id novo tamanho, beleza? Só para ficar mais claro. Duplo clique no meu objeto, vou colar aqui o nome que eu acabei de dar ao objeto, ponto texto. E claro, também vou fazer essa substituição aqui na minha criar novo id novo tamanho, ó. E também vou alterar aqui, ó. Então, vou dar o Ctrl V e agora sim, ó. Perfeito? Então, voltando à nossa rotina, observe, eu tenho a minha rotina que vai criar o de novo tamanho, tenho a minha estrutura que vai verificar a minha última célula vazia, encontrar a última célula vazia, vai deslocar, vai selecionar essa linha dessa última célula vazia e vai deslocar na primeira célula ativa o id novo tamanho. E na célula do lado vai deslocar, vai jogar a informação txt novo tamanho. Então, vamos lá, ó. E após isso vai fechar o meu banco de dados. E claro, ele pode emitir um MSGBox ao nosso usuário. Ó. MSGBox, envy, o nosso envy, o zname, ou seja, a variável do sistema, retorna pegando o usuário do sistema, o zname, entre aspas duplas, fecho o meu parênteses e concateno com a minha mensagem. Ó. Novo tamanho adicionado com sucesso. Vamos botar aqui, novo tamanho adicionado com sucesso. Fecho aspas duplas, essa é a minha mensagem, vírgula, pb information, vou utilizar aqui o símbolo de informação e o título do nosso programa, programa cadastro. E fecho aspas duplas. Pronto. Está feita a nossa estrutura, ó. Então, observe que eu deixei apenas um espaçamento aqui para não aglutinar toda a informação. Então, vou salvar o meu projeto, vamos testar agora. E claro, obtendo o êxito, a gente vai entrar na estrutura de carregar os dados do Listbox de uma terceira forma diferente, beleza? Então, vamos aguardar aí que seja salvo o projeto. Então, salvou o projeto, vou chamar aqui pelo nosso botão e vamos aguardar que o nosso formulário seja aberto, ó. Não coloquei um comando para limpar o textbox. Lembre-se disso, e ainda não coloquei um comando para carregar o listbox atualizado. Então, antes disso, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos só fazer com que carregue o listbox atualizado, beleza? Senão a gente não vai ver o registro novo inserido, ó. Então, quando eu dou duplo clique aqui no meu
usei for dentro do evento initialize, lembre-se que eu tenho aquela rotina que traz o carregamento dos dados, ó. Então vou copiar a mesma, vou dar o Ctrl C nela, FM principal, duplo clique aqui no nosso botão e aqui eu vou colar a nossa estrutura, ó. Carrega tamanho dos itens. Perfeito? Então, ao carregar aqui o tamanho dos itens, o que eu vou estar fazendo, ó? Vamos novamente executar o nosso formulário. E vou lá, ó. Observe que nesse momento não tem nenhum item inserido. Por isso que está em branco, só tem o tracinho aqui, só tem o nosso objeto. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar lá que eu quero o tamanho de 1/2, beleza? E aqui a gente altera o tamanho a cor da fonte, por enquanto está na cor cinza. E vou clicar no mais, ó. Cliquei no mais, método ou membro de dados não encontrado. Vamos verificar aqui o que foi digitado errado, ó. Perfeito? Vou dar um OK. TXT, novo tamanho. Ele diz que não encontrou esse objeto. Então vamos verificar aqui. mi.txt underline. Deixa eu verificar aqui como é o nome do objeto. TXT underline. Vou parar o código aqui para que a gente veja o nome do objeto, beleza? Então exibir, Project Explorer, FM principal. Então o TXT novo tamanho era aquele objeto que eu acabei renomeando para TXT ID underline novo tamanho. Então o nome desse daqui, deixa eu verificar o nome dele, é TXTK de novo item, beleza? Então esse daqui é o nome que eu não estava encontrando e atribuí o nome aqui errado, ó. Dei o Ctrl V e agora sim vamos testar novamente, ó. Então vou colocar aqui, ó, 1/2, ou seja, o tamanho 1/2, vou clicar no mais. Vamos ver o que acontece, ó. Use novo tamanho adicionado com sucesso. Vou dar um OK. E ele vai ter que trazer o nosso listbox atualizado, ó. Vamos fazer uma correção, não é para trazer esse daqui a mais. Vamos ver o que é que pode ter ocorrido de errado. E vamos aqui também botar, por exemplo, ó, 3/4. E vou dar um mais, ó. Ou seja, vou salvar um novo tamanho. Vou dar um OK aqui também. Vamos ver o que vai ocorrer. E vamos lá fazer alguns ajustes, ó. Vimos que já está funcionando, está salvando, porém, no entanto, não está da forma que eu queria, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiramente, deixa eu ver aqui, Visual Basic, eu vou desabilitar para que eu não veja o meu banco de dados sendo aberto, beleza? Então vamos tentar fazer com que a gente não consiga ver isso. Então eu vou colocar o comando aqui, ó, o application.screenUpdate igual a false, ou seja, eu vou estar desabilitando a atualização de tela. Eu não quero ver a minha atualização de tela sendo atualizada em tempo real. E no final do código eu volto a habilitar a mesma. Então eu vou colocar aqui o comando true, beleza? Então eu volto a habilitar. Outra coisa, vou fechar aqui, vou abrir aqui o meu banco de dados, vou apagar aquele primeiro registro que estava com a célula em branco, ó. Então vou apagar isso daqui, na verdade vamos apagar ambos e vamos começar do zero, ó. Vou fechar o meu banco de dados, vou aqui novamente desenvolvedor, Visual Basic, vou alterar também a cor da fonte do meu objeto lá que está na cor cinza, ó. Então vou aqui na propriedade ForColor, observe que realmente estava na cor cinza, ó, nome do objeto. Então vou selecionar aqui, vou deixar na cor preta, ó. Paleta, selecionar aqui a corzinha preta para o mesmo. Então vou executar agora e vamos ver o que vai acontecer, ó. Um outro detalhe muito importante que eu estou aproveitando uma rotina já criada, beleza? Já eu volto a frisar o que pode ser feito de melhor na mesma, ó. Então, primeiramente, vamos fazer o teste, ó. Vou colocar 1/2, vou clicar no mais, vamos aguardar o que vai acontecer. Use novo tamanho adicionado com sucesso. Vamos verificar o que ele fez. Já salvou perfeitamente dentro do meu listbox, sem trazer um item a mais, que é o correto. Obviamente, eu tenho que limpar aqui o campo, que eu não coloquei ainda programação para limpar o campo, ó. Vou colocar aqui 2/2. Também vou clicar no mais. Use novo tamanho adicionado com sucesso. Ele vai trazer também atualizado. Aqui já acabou trazendo um item a mais sem necessidade, ó. Então vamos lá primeiramente entender uma coisa, ó. Primeiro eu vou fechar aqui o nosso formulário e vou executar diretamente aqui do formulário sem executar diretamente do código, beleza? Até para que eu veja se realmente desabilitou ou não o nosso comando lá, ó. Para que eu não veja o banco de dados. Então eu vou executar por aqui mesmo, novamente, e vamos fazer um teste. Então, cada itens, observe que eu só tenho 2 registros por enquanto. Vou colocar aqui 3/4. Vou dar o mais. Vamos ver o que acontece, ó. Use novo tamanho adicionado com sucesso. Dei um OK.
inseriu lá e está trazendo um item a mais ainda no nosso listbox. Na realidade está trazendo agora até 2 itens a mais. Ó. Vamos ver o que é que pode estar ocorrendo de errado. Ó. Observe aqui o meu ID, eu tenho 3 IDs apenas, e vou fechar aqui o meu formulário. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, vamos aqui dar uma olhada na nossa rotina para carregar os itens. Então duplo clique aqui no nosso botão. Uma coisa que eu estava querendo sugerir é o seguinte, ó, esse meu carregar tamanho dos itens, se eu selecionar o mesmo, ó, vou clicar em definição, ele está abrindo o meu banco de dados, ó, ou seja, eu já abro o meu banco de dados para inserir um novo registro e já abro novamente o meu banco de dados para depois me mostrar um registro, beleza? Que fez o carregamento. Então não faz muita lógica eu fazer dessa forma. O mais correto seria o quê? O mais correto seria eu trazer já carregado e não precisar abri-lo novamente. Ou seja, eu cadastrei e já trago carregado, ao invés de eu fazer dessas duas formas. Então, se eu fizesse da seguinte forma, ó, deixa eu verificar, vou pegar isso daqui, observe, eu vou pegar daqui ó, do EndWith, vou pegar desse EndWith até, deixa eu ver, na realidade vamos fazer o seguinte, ó, vamos desabilitar por enquanto esse Workbooks, esse Windows Activate, por enquanto vamos desabilitar isso daqui também, ó, feito, e deixa eu desabilitar também este comando, ó. E o que eu estava fazendo? Eu vou aqui no meu userform, pois eu tenho esse evento dentro do meu userform, só para que eu possa fazer um teste, ó, e vou também desativar o mesmo. Por que eu desativei? Como eu desativei aquela macro que estava lá dentro, obviamente não vai funcionar dentro do evento initialize. Então vamos fazer um teste, primeiramente para ver como é que está a funcionalidade dentro do botão mais. Então vou colocar um tamanho outro qualquer, vou dar um mais, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Use novo tamanho adicionado de sucesso, subscrito fora do intervalo, deixa eu verificar o que é que pode ter ocorrido de errado, meu banco de dados BD Excel, na minha sheets linha 2, deixa eu verificar. Então, deixa eu verificar aqui o que é que pode ter ocorrido de errado. Como eu desativei isso daqui, perfeitamente, deixa eu fazer da seguinte forma, então. Ó. Deixa eu copiar isso daqui, por enquanto. Dessa forma eu vou fazer só para que eu possa fazer um teste também. Ó. Vou dar o Ctrl C, vou parar o meu código, vou na guia desenvolvedor, Visual Basic e vou fazer o que? Exibir meu Project Explorer FM principal. Então, aqui no meu mais, ao invés de eu chamar aquela rotina, perfeito, ó. Essa rotina aqui tem que estar, vou recortar a mesma, tem que estar aqui dentro ó, do meu Workbooks. Eu acabei colocando fora do mesmo, ó. Beleza? Pois aqui eu estou fechando o meu banco de dados e como eu quero aproveitar ele já aberto para carregar os itens, acabou não funcionando, ó. Então vamos ver se era realmente só isso. Deixa eu selecionar o carregar tamanho de dados, clicar em definição. Eu ia colar essa estrutura lá dentro, ó. Só que eu vi agora que possivelmente não funcionou porque eu coloquei abaixo do fechar o banco de dados. Então vamos fazer um novo teste. Ó. Deixa eu só verificar como é que está o nosso banco de dados nesse momento. Deixa eu abrir aqui o mesmo. Então vou apagar essas informações só para que eu ilustre e eu possa ver também por que está carregando um item a mais sem necessidade. Então vamos lá fazer um novo exemplo. Então vamos lá. Ó. Vou colocar 1/4 e vou dar um mais. Vamos ver o que acontece. Use novo tamanho adicionado de sucesso. Colocou 1/4. Ok. Vou colocar aqui 2/4. Vou clicar no mais. Vamos ver o que ocorre. Use novo tamanho adicionado de sucesso. E ele continua colocando um item a mais na hora do carregamento. Deixa eu colocar aqui 3/4 para ver o que acontece também. Ó. Cliquei no mais. Use novo tamanho adicionado de sucesso. E agora carregou 2 itens a mais. Então vamos lá, ó. Vamos fazer o ajuste. Vamos simular um novo cadastro para que fique mais fácil o entendimento. Ó. Então, qual é a forma mais fácil da gente verificar o que não está funcionando? Beleza? Eu fecho o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic. A forma mais fácil, porém trabalhosa, mas é a forma mais fácil de se fazer para verificar um erro é o que? Debugar o código. Eu já sei qual é o erro, porém eu vou debugar para que você também entenda onde é que está o erro. Ó.
Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o meu ponto de interrupção desde o início. Ou seja, desde o momento que... Deixa eu dar um duplo clique aqui. Não vou colocar desde o início para não inserir o ID. Eu não acompanhar inserindo o ID, beleza? Então, eu vou colocar desde... Deixa eu verificar. O erro ocorre na hora do carregamento. Então, eu vou colocar o meu ponto de interrupção aqui, ó. Beleza? No momento que eu for carregar um novo item. Perfeito? Por que eu sei que o erro é aqui, ó? Primeiramente, se eu vim aqui, ó, dentro do meu evento, ó, userform, deixa eu verificar aqui o meu userform. Vejamos, ó, vou habilitar novamente essa estrutura. Vou selecionar a mesma, vou clicar em definição e, claro, vou novamente habilitar essa estrutura aqui, ó. Vou habilitá-la. Então, vou carregar o meu userform, ó. Observe. Cadites, aparece lá os meus 3 registros. Perfeito. Como é que eu sei que o erro está aqui no carregamento? Porque quando eu insiro um novo registro, eu vou fazer um novo carregamento. E quando eu faço esse novo carregamento de algo que já está carregado, ocorre um erro. E qual é o erro que está ocorrendo? O erro está ocorrendo de eu não estar limpando o primeiro carregamento. Então, o que eu estou querendo dizer é o que? Vou fechar aqui. Desenvolvedor, Visual Basic. Ó. Como eu vou estar aproveitando essa mesma estrutura, primeiramente vamos encontrar o erro e depois eu vou voltar a aplicar essa estrutura. Ó. Então, vou comentar isso daqui. Também vou comentar isso daqui. Ó. Porque eu estou chamando essa rotina dentro de uma outra rotina que já abre o meu banco de dados. Então, eu estou abrindo, nesse momento, eu estou abrindo 2 vezes sem necessidade, beleza? Se você verificar aqui, ó, eu estou abrindo o meu banco de dados para carregar o tamanho dos itens. Como eu também estou abrindo, ó, vamos só verificar o nosso botão lá do mais para incluir um novo item. Vou dar um duplo clique. Ele também tem uma rotina, ó, para abrir o meu banco de dados. Ou seja, eu estou abrindo o banco de dados 2 vezes sem necessidade. Você há de concordar comigo. Então, ou seja, o meu código vai precisar muito mais lento. Então, basta eu abrir uma vez, fazer o cadastro e já trazer carregadas as informações. Perfeito? Então, a lógica é essa. Então, vamos lá. Ó. Se eu vir aqui em carregar dados dos tamanhos e clicar em definição, ele vai me mostrar a rotina. E observe aqui que eu tenho o meu it com o meu listbox, que é esse nome aqui, ó, listb, caditens, tamanho. Faço um carregamento, faço uma varredura no meu banco de dados, porém, observe que eu não estou limpando as informações que tem anteriormente a ele. Ou seja, eu estou carregando novos registros, porém, eu estou mantendo os que tinham. Ó. Então, vamos executar aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Ó. Duplo clique no meu userform, deixa eu só desabilitar esse carinha aqui, porque se eu não fizer isso vai dar um erro. Então, vamos lá, ó, formulário. Vamos fazer uma simulação. Ó. Vou colocar um novo registro. Vou colocar aqui 4/4. E vou clicar no mais. Então, ele vai inserir um novo registro. Use novo tamanho adicionado com sucesso. Veio agora para o nosso carregar tamanho dos itens. Ainda não fechou o meu banco de dados. Observe, eu vou pressionar a tecla F8 ó, para debugarmos. Então, pressionei o F8. F8. Vamos ver o que é que tem nesse momento. Ó. Nesse momento não vai dar erro algum, por quê? Ó? Porque nesse momento eu não tenho informações nenhumas dentro do meu listbox, perfeito? Então observe, ó, vai carregar os dados, vai fazer a varredura no meu banco de dados, vou pressionar aqui o F8 mais rápido, só para que você veja que nesse momento erro algum não vai ocorrer. Ó. Por quê? Ó? Não ocorreu erro nenhum, porque nesse momento o meu listbox, caso você lembre, ele não estava carregado, ou seja, estava em branco. Então não tinha informações anteriores. Porém, quando eu fizer isso daqui, ó, observe, eu vou botar um novo tamanho. Vou colocar aqui, por exemplo, ó. Vou dizer que essa barra, por exemplo, barra, um parafuso, como queira, vai ser de 2 polegadas por 4 por 4. Beleza? Vou botar aqui 4 por 4. Vou clicar no mais. Vamos ver o que acontece, ó. Como eu já tenho o meu listbox carregado, observe o que vai acontecer, ó. Vou clicar no meu mais, cliquei. Vamos aguardar aí. Primeiramente, deixa eu só parar aqui a macro, pois ele ainda está no end-sub. Deixa eu executar aqui no nosso verde. Agora sim, ó, vou clicar no nosso mais. Ele vai executar novamente a macro, ó, já cadastrou lá. Vou dar OK. Observe, já aparece aqui para mim, ó, o que ele acabou de inserir. Observe. E agora vamos voltar à nossa macro, ó, na nossa janela do VBE. Deixa eu localizar aqui a mesma. Deixa que ela apareça aqui para que a gente possa estar manipulando. E vou pressionar a tecla F8 para estar debugando, ó. E aí o que acontece, ó? Nesse momento, deixa eu verificar, ó, observe, ó, o meu linha listbox, ó, ele vai ter que iniciar do valor 0, perfeito? Porém, observe que nesse momento ele tem 4, ó, ou seja, ele tem 4 itens anteriores.
Vamos ver o que acontece, ó. Vou pressionar o F8. F8. Linha list box vai valer 0. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu verificar se o meu list box também aparece aqui ou não. Tá aí nesse momento, perfeito? Deixa eu colocar a janela do VB aqui do lado. Vou pressionar a tecla F8, ó. Pressionei o F8. Porém, observe que essas informações que estão aqui, que são as informações anteriores, não estão sendo limpas, ó. Vou pressionar o F8, o que é que vai acontecer, ó? Vai adicionar um novo item, ó. Pressionei o F8, adicionou o novo item, ó. Se você reparar, ó, adicionou aqui abaixo, ó. Reparem. Vou pressionar o F8, F8, F8. Vai de novo, ó. Provavelmente vai adicionar outro item, ó. Outro item em branco, ó. Reparem. Ou seja, o erro que ocorre é porque eu não limpei a minha pesquisa anterior a adicionar um novo item, ó. Entendeu a lógica, ó? Vou pressionar o F8, como são 4 linhas, vai adicionar 4 linhas a mais, ó. Vai adicionar lá, vai adicionando. Na realidade são 5 linhas agora, porque eu acabei de adicionar um registro a mais, ou seja, vai adicionar o que, ó? 1, 2, 3, observe, ó, 4 registros a mais. Fora o que já tinha, perfeito? Então, onde é que está o erro? Tá aqui, ó. Aqui, entre o meu int e o do int e o do until, eu coloco ponto clear. Simplesmente isso, ó. Faço uma limpeza antes de carregar dados para dentro desse list box. Vou tirar aquele ponto de opção que não me interessa mais. Observe, deixa eu tentar encontrar o mesmo. Vou executar aqui o meu código primeiramente. Vou fechar aqui o formulário, desenvolvedor. E vou entrar dentro do meu botão incluir, para remover aquele ponto de opção. Então, exibir, meu Project Explorer, FM principal. Erros ocorrem e bom que ocorra que a gente corrige juntos, ó. Deixa eu carregar aqui o nosso formulário para que eu possa estar editando lá o nosso botão, ó. Então, duplo clique no nosso botão, vou tirar o ponto de opção e vou executar novamente o meu formulário, ó. Então vamos lá simular novamente. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 3, uma barra, por exemplo, de 3 por meia. E vou clicar no meu mais. Vamos ver o que acontece, ó. Use novo tamanho adicionado com sucesso. Já aparece para mim, ó, sem o erro mais acontecer, ó. Simplesmente porque eu coloquei o comando clear. Ah, mas só dava erro quando botava um novo registro. Então vamos testar, ó. Vou botar aqui 4 polegadas por 1/6. Vou clicar no mais. Vamos ver se o erro persiste ou não. Vou dar o OK. Vamos verificar. Observe que não ocorre mais o erro, ó. Perfeito? Então, infelizmente, esse vídeo tomou muito tempo. E vamos só concluir o seguinte, ó. Não vou concluir total o tema do vídeo. Vai ficar para o próximo vídeo, mas vamos concluir o seguinte, ó. Repare, vou fechar o meu formulário, vou executar o meu formulário aqui novamente, e eu quero demonstrar o que, ó. Observe que os tamanhos não aparecem mais para mim. Por que não aparece? Porque eu desativei a rotina que traz os tamanhos. No entanto, eu preciso também dessa rotina quando eu faço um novo registro, eu preciso trazer carregado com os novos registros. E o que está acontecendo, ó? Repare, desenvolvedor, Visual Basic. Repare da seguinte forma, ó. Eu abro o meu banco de dados aqui, ó. Vamos seguir a lógica, ó. Eu abro o meu banco de dados nesse momento aqui, abro o banco de dados, vamos verificar. Eu estou abrindo como administrador. Então eu abro como administrador, faço toda essa execução aqui, insiro um novo registro, e aí eu venho o que, ó? Agora eu estou carregando o meu banco de dados, com ele já aberto, estou apenas carregando as informações. Como eu desativei aqui a abertura novamente do meu banco de dados, que é o certo, para que o meu código processe mais rápido, tá ok, ó. Porém, eu preciso dessa estrutura também carregando os dados quando eu abro o formulário. Então, eu preciso ter duas estruturas. Uma para carregar quando eu inicializo o formulário, outra para quando eu adiciono um novo registro. Porém, eu preciso ter duas estruturas com esse banco de dados sendo aberto, não nas duas estruturas. Porque se eu tiver isso, infelizmente eu vou fazer o meu código processar um pouco mais lento. Então, qual é a ideia aqui, ó? Eu posso tanto pegar essa estrutura aqui, ó. Entenda o que eu vou fazer, ó. Posso tanto fazer isso daqui, ó. Vou dar o Ctrl C. Vou desabilitar tudo isso aqui. Observe que eu vou remover os comentários. Vou aqui remover os comentários, pois eu preciso desse carregar tamanho dos itens quando inicializar o meu formulário, ó. Vou executar aqui. Repare. Vai inicializar o meu formulário. Eu preciso desses tamanhos sendo carregados. Então, deixa eu fechar aqui. Ainda não carregou, por quê? Porque eu tenho que ativar também aqui no meu userform dentro do evento initialize, ó. Então, deixa eu desativar isso aqui, esse comentário, e agora eu vou executar novamente, ó. Então, eu preciso desses campos, dos tamanhos sendo carregados quando o meu formulário é inicializado, ó. Repare, tá aí os meus tamanhos carregados. E também preciso, quando eu colocar um novo item e clicar no mais. Se eu fizer isso, vai dar um erro aqui no nosso código, porque eu já estou com o banco de dados aberto, perfeito? Então, deixa eu fechar aqui. Então, eu posso fazer de duas formas, ó.
exibir Project Explorer, FM principal. Eu posso fazer da seguinte forma, deixa eu abrir aqui o formulário. Então, duplo clique aqui no nosso botão. Então, eu posso, aquele código eu copiei, eu posso colar aqui, ó. Observe que eu vou comentar isso daqui. Vou dar um espaçamento e posso colar aquele código que eu copiei aqui, ó, sem a abertura do banco de dados, ou seja, ele vai executar tudo isso aqui para mim. Observe como é que vai ficar o nosso código. Então, o nosso código vai ficar tudo isso aqui, ó, do private até esse end sub. Observe o que eu coloquei a mais, isso daqui, ó. Ou seja, removi apenas aquela abertura e fechamento do meu banco de dados. Como eu posso fazer da seguinte forma, ó, vou dar o Ctrl X aqui. E ao invés de ser cal carrega tamanho dos itens, eu posso simplesmente fazer da seguinte forma, ó. Cal carrega tamanho dos itens. Por exemplo, ó, modo 2. Só para que eu possa criar um novo rotina que permita que eu faça isso, ó. Modo 2. Vou dar um Enter. E o que eu vou estar fazendo com esse modo 2, ó? Aqui abaixo, observe, vou criá-la. Sub, carregar, tamanhos, 12, underline, itens, underline, modo 2. E dou Enter. E colo aquela rotina. E aí fica o que, ó? O nosso código fica mais enxuto, ó. Ou seja, fica só cal carregar tamanho dos itens 2. Ou seja, eu tenho uma rotina para carregar os tamanhos dos itens, que é aquela rotina que vem dentro do meu Event Initialize, onde realmente eu tenho que abrir o meu banco de dados, carregar os tamanhos, e ele abre somente como leitura, pois eu não preciso abrir no modo administrador, abre só no modo leitura, carrega os dados e fecho o meu banco de dados, como também eu vou precisar do meu carrega tamanho dos itens. Nesse padrão aqui, ó, sem precisar abrir o meu banco de dados, porque já foi aberto anteriormente para inserir um novo tamanho, ou seja, inserir um novo cadastro, ó. Perfeito? Então vai ficar dessa forma aí, ó. Então deixa eu só colocar aqui a minha inicial maiúscula, só de praxe mesmo. Observe, já reconheceu, também já ficou maiúsculo aqui. Então vamos lá fazer um último teste, ó, para ver se está tudo dentro do que deve ser, ó. Então eu tenho a minha barra aqui de 4 por 1,2. Vou botar aqui a 5 polegadas por exemplo, ó. Por quanto? Por 1 por 3 quartos. Então, eu vou botar aqui 3 quartos, ó. Só para diferenciar. Então, 3 por 4. Então, 5 polegadas por 3 quartos. Vou clicar no mais. Observe aqui que eu só tenho até o 4 por meia. Cliquei no mais e vamos ver o que acontece, ó. Usei no novo tamanho adicionado com sucesso. Vamos ver se ele correu, ó. Tá aqui, ó. Perfeito, ó. 5/34. Se eu fechar o meu formulário, se eu abrir aqui novamente, só para exemplificar, ele vai estar carregando perfeitamente, sem dar erro nenhum. Eu adiciono um novo item também sem dar erro nenhum. Vamos só aguardar aqui que o formulário seja aberto. O formulário não demora para carregar, apenas vai do desempenho da máquina de cada um, beleza? Então tá aqui. E já tá lá o nosso 5 por 3 quartos. Entendeu a lógica? Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu ensino as duas formas de também se preencher esse list box, perfeito? Então até o próximo vídeo. Valeu!